Outro destaque: a Polícia Federal autorizou a posse de 44.181 armas de fogo em 2019 para cidadãos comuns, maior número desde 2010. O recorde registrado sob o governo de Jair Bolsonaro representa uma alta de 24% em relação ao ano anterior. O Brasil vendeu 5 armas por hora a cidadãos comuns em 2019, média que vem aumentando ao longo dos anos. Em 2018, por exemplo, o número de armas registradas era de 35.758, o maior até então, com uma média de 4 armamentos vendidos por hora. O número de pessoas com autorização para porte de armas, ou seja, para andar armado, também aumentou durante o governo de Jair Bolsonaro. Na comparação com 2018, o crescimento foi de 4%, passando de 2.961 para 3.090. Fala, Constantino. Pois é curioso que, de alguma maneira, mais uma narrativa falaciosa dos progressistas vai sendo derrubada. Eles falam que mais arma é mais crime, mais mortes, mais assassinato, e o que nós estamos vendo vai à contramão disso. É claro que posse não é porte, o que aumentou de forma realmente expressiva foi a posse de arma, gente que compra arma e mantém em suas casas, e não gente que anda armada nas ruas, que é o porte. Isso também aumentou, mas ainda é um número muito menor. E, ao mesmo tempo, estamos vendo recordes aí de queda de taxa de criminalidade, 22% da taxa de homicídio caindo, latrocínio mais ainda e por aí vai. Ou seja, não há essa relação, não há sequer a correlação entre mais armas e mais crimes, muito menos causalidade, como quer crer a esquerda. Pelo contrário, e a lógica, a teoria mesmo, ela ajuda a sustentar isso. O lobo adora viver num país de cordeiros. Então, o bandido, ele toma uma decisão de cometer um crime, que é uma decisão até certo sentido racional, para lembrar do prêmio Nobel Gary Becker, da escola de Chicago, lá do Milton Friedman, é uma decisão racional, você leva em consideração custos e benefícios. No Brasil, os benefícios são grandes da corrupção e o custo é baixo, porque a lei é muito frouxa com o criminoso e porque a chance de reação é muito baixa, porque justamente é todo mundo desarmado. Então, esse é o sonho dos bandidos. Os bandidos vão ficando mais ousados à medida que eles sabem que o cidadão de bem provavelmente não tem uma arma para se defender. Se ele tiver essa dúvida, se ele for invadir uma propriedade e tiver uma boa chance do sujeito ter arma, ele vai pensar 2 vezes, isso vai dificultar a ação dele. Nos Estados Unidos, não só muitas e muitas casas têm arma, como há até uma pesquisa interessante, assim que eu me mudei para cá, isso veio à tona. É interessante aqui porque casas que têm bandeira americana pendurada do lado de fora, normalmente são associadas às casas de republicanos, que são mais patriotas, e também republicanos costumam ter mais armas, porque defendem esse direito básico e inalienável. Então, há menos assalto a casas que têm bandeira americana pendurada na porta, porque o bandido percebe que ali tem uma chance maior de encontrar resistência. É lógica isso, é lógica. Então, veja que mais uma narrativa falsa da esquerda, que falava que vai tudo virar bang-bang, vai começar a morrer todo mundo nas ruas, e não é bem assim. No Brasil, não faz tanto tempo assim atrás, quem lembra da loja Mesbla, por exemplo, que tinha no Rio, era vendido arma e anunciado em anúncio de jornal. Eu acho que tem que ter um background check, tem que ter, claro, passar por algum teste psicológico, tem que ter ali uma propriedade privada definida, tem que ter o endereço certo, não pode ter antecedente criminal, tem que ter um mínimo ali de quesitos que você preenche para poder ter uma arma ou então andar com uma arma. Agora, não há correlação entre mais arma e mais crime, muito menos causalidade, como vende por aí o discurso desarmamentista. Mais uma narrativa que vai indo por água abaixo. Você, Thaís? Eu queria chamar a atenção para uma coisa. O Constantino disse que não vê correlação porque ela não existe mesmo, na verdade, O bandido, ele não vai pedir porte de armas e não vai comprar armas nas lojas, Ele compra no contrabando, no mercado negro e nas casas em que ele assalta. Nesse sentido, sim, pode haver um pequeno impacto aí, mas dizem os especialistas que é muito pequeno. Onde que isso impacta? Segundo os especialistas, esse aumento do porte de armas impacta sobretudo naqueles crimes lá, os chamados homicídios por causa fútil, que são a briga de bar, desentendimento familiar e essas coisas, briga de trânsito, por exemplo, são os tais homicídios
por causa fútil, que representam mais ou menos metade do total de homicídios ocorridos no Brasil por arma de fogo. Então, são 45 mil mais ou menos homicídios, e metade disso aí é tudo homicídio por motivo fútil. É aí que esse porte de armas aumentado vai impactar. Não é na criminalidade e não é no crime organizado. E eu concordo com o Constantino no pedaço em que ele diz que as armas têm efeito dissuasório. Não sabia dessa história muito interessante aí das bandeiras, mas também concordo que o controle de armas limita a liberdade individual, mas eu acho que é o caso em que o interesse da coletividade ele se sobrepõe a certas liberdades. Vai lá, Josias. Eu também acho que se a gente fosse seguir o que o Bolsonaro desejava nessa matéria de distribuição de armas, o país seria outro, né? Porque o Bolsonaro foi contido. Em verdade, ele tentou legislar sobre esse assunto por decreto. Ele tinha editado um decreto que permitia a pessoas comuns a aquisição de fuzis, carabinas, espingardas. Numa primeira versão, até menores, a partir de 14 anos, poderiam praticar tiro esportivo, segundo dizia um decreto do Bolsonaro. Então, no essencial, o Bolsonaro foi contido. E acho que o Constantino lembra uma diferença bastante importante. O que se permitiu no Brasil foi a posse da arma e não o porte de arma. Do meu ponto de vista, teria sido adequado se você tivesse feito isso num ambiente de propriedades rurais, num ambiente estado onde o sujeito tem muitas perspectivas de obter socorro quando atacado. Então, é natural. E havia até a pessoa podia ter acesso à arma, mas ela não podia andar pela propriedade inteira, com a propriedade toda com a arma, só na sede da fazenda. Então, acho que tinha ajustes necessários e que foram feitos. Acho que a gente ainda vai experimentar mais adiante, vamos saber qual foi o impacto dessas mudanças que foram introduzidas nessa área de distribuição de armas, permissão para aquisição de armas. Está muito cedo para a gente fazer uma avaliação. Eu acho que isso não ajuda, acho que o governo teria outras prioridades, mas, no final das contas, o que foi feito foi muito pouco em relação ao que o Bolsonaro desejava. E, mais adiante, vamos ver quais são os efeitos. Pode mudar ou não. Acho que as pessoas têm que ter também, uma parte da sociedade quer ter esse direito de se defender. Então, acho razoável que a pessoa exerça esse direito. Se mantivermos isso no âmbito da residência, muito bem. Se o proprietário da arma conseguir manter essa arma no âmbito da residência, ele não for assaltado, se o ladrão não levar a arma dele, mais adiante vamos saber quais são os efeitos disso.